Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um ponto aqui do nosso estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Continuando os estudos do artigo 20 a 30 da LINDB e do decreto, o decreto 9830 de 2019, a gente passa agora no artigo 4º do decreto, que vai dizer que a decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas observará o disposto no artigo 2º e indicará de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Pessoal, é importante você lembrar que o grande objetivo da norma é a análise das consequências práticas da decisão. E o artigo 4º do decreto exige que sejam observadas as consequências jurídicas e administrativas. Veja que aqui nós vamos trazer alguns dos parágrafos desse artigo 4º, que essa consideração de consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se esperam do decisor no exercício diligente de sua atuação, que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Importante aqui, pessoal, que o artigo 4º, parágrafo 2º do decreto, fala da necessidade e da adequação, considerando as possíveis medidas, as possíveis alternativas, né? E fala tanto da proporcionalidade quanto da adequação, quanto da razoabilidade, da proporcionalidade, da razoabilidade. A bem da verdade, o que o parágrafo 2º efetivamente consagra é o princípio da proporcionalidade. Perfeito? É o que efetivamente é consagrado. Porque nós temos os subprincípios da proporcionalidade, que é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, que são as relações custo-benefício, meio e fim. De toda forma, é preciso observar a necessidade e a adequação da medida. Ou seja, a medida deve ser adequada, ela deve atender à necessidade a que se destina, de modo a menos a agredir o bem jurídico, ou, na verdade, de forma a menos gerar prejuízo à pessoa. Por isso a necessidade e adequação. A medida deve ser útil, ela deve atender à finalidade pública a que se destina, mas com o meio menos gravoso, com o meio menos oneroso. Isso consagra proporcionalidade, também não vou deixar de dizer consagra razoabilidade, mas também consagra a ideia do princípio da eficiência. Perfeito? Muito bem. Bom, olha lá, parágrafo 3º. Quando cabível, a decisão indicará na modulação de seus efeitos as condições para que a regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Isso é um ponto importante, pessoal, porque a gente, via de regra, estuda que a anulação produzirá efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Mas é verdade que hoje a anulação de atos administrativos podem produzir efeitos ex nunc, dali para frente, ou inclusive efeitos prospectivos, efeitos para uma data futura. Inclusive isso vem assegurado até na nova lei de licitações, na lei 14.133,
quando a declarar a nulidade do contrato, a administração pode dizer que ele só vai produzir efeitos a partir de um período posterior à data em que ele é declarado nulo. Ele é declarado nulo hoje, mas vai produzir efeitos apenas numa data posterior. Isso é também uma modulação de efeitos, que é exatamente o que está permitido aqui no parágrafo 3º. Veja que na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas, o decisor poderá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado, aquilo que eu disse a você, restringir os efeitos da declaração e decidir que sua eficácia se iniciará em momento posteriormente definido. É a ideia, então, da modulação. Veja, o parágrafo 4º está dizendo na declaração de invalidade, ou seja, na anulação, na declaração de nulidade. É possível que, consideradas as consequências práticas, jurídicas e administrativas, a decisão tanto para a administração quanto para o administrado seja restrita, restrinja os efeitos ou decida pela sua eficácia em momento posterior. Que essa modulação buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Perfeito? Pois muito bem. Bom, um outro ponto que eu quero estudar com você tá aqui, olha, é a chamada motivação aliundi ou per relatione. Motivação aliundi, per relatione ou motivação por relação, que tem, sim, consagração neste artigo 2º, parágrafo 3º do decreto, mas também tem fundamento no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. O que é essa motivação aliundi, pessoal? Per relatione. É a motivação que pode ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. É muito parecido com aquilo que você estuda lá no processo civil, com as sentenças, com a motivação per relatione de sentenças, né? Indicar uma decisão anterior. É isso que também é possível ser feito dentro da via administrativa. Ao tomar uma decisão, lá na motivação, eu posso trazer os motivos de um ato, de uma decisão anterior para esta decisão futura. Perfeito? É uma consagração que vem prevista tanto na 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal, que acaba sendo aplicada, a gente sabe, por força de entendimento do STJ a estados e municípios, mas também por força do decreto 9830 de 2019. Perfeito? Bom, mudando o dispositivo, porque tudo aqui a gente estudou dentro ainda do bojo do artigo 20, eu passo a estudar com você o artigo 21. Mas veja, pessoal, artigo 21 do da LINDB, tá? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas veja que está tudo muito interligado, né? Nós estudamos aqui no artigo 20 o consequencialismo, a questão das consequências práticas da decisão. E a gente continua com isso durante toda a lei, inclusive aqui no artigo 21. Olha para você ver o que vai dizer. Que a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial, que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Acaba que o conteúdo aqui do artigo 21 é refletido lá no decreto, e claro, nem poderia ser diferente. Mas veja que é um reforço a necessidade de se considerar as consequências práticas, sejam elas jurídicas, sejam elas administrativas, de uma invalidação de um ato, de um contrato, de um ajuste, de um processo. Para que eu estou estudando isso com você? Para quando você estudar, quando você estiver analisando a nulidade de uma licitação, a nulidade de um contrato, a nulidade de um ato administrativo, é preciso que essa sua decisão administrativa, controladora ou judicial considere as consequências jurídicas e administrativas. O juiz vai precisar considerar essas consequências. O procurador vai precisar considerar essas consequências. O MP vai precisar considerar essas consequências. O gestor vai precisar considerar essas consequências. Todo mundo vai precisar ter essa análise, esse gatilho em mente, para quando estiver diante de um ato, de um processo, de um ajuste, de uma norma, de um contrato, de uma licitação em que vá declarar a sua nulidade. Veja que o artigo 21, parágrafo único, refletindo também o decreto, diz que a decisão deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas, que em função das peculiaridades do caso sejam anormais ou excessivos. Vimos isso também no decreto. Perceba, pessoal, que o artigo 21 exige, né, é o exercício responsável da função judicante do agente estatal. Invalidar atos, contratos, processos configura atividade altamente relevante que importem consequências imediatas a bens e direitos alheios. Decisões irresponsáveis que desconsiderem situações jurídicas constituídas e possíveis, que desconsiderem situações juridicamente constituídas e possíveis consequências aos envolvidos são incompatíveis com o direito. É justamente por isso que o projeto, que na verdade o projeto que tornou a lei de introdução às normas do direito brasileiro nessa parte dos artigos 20 a 30, busca garantir que o julgador, ao invalidar atos, contratos, processos e demais instrumentos, indique de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas decorrentes de sua decisão. O que eu trago aqui para você foram as justificativas do projeto de lei convertido na lei, aqui na Lei 13.655. É justificativa do legislador ao trazer o acréscimo de todos esses dispositivos. Então, ao decretar a invalidade, a nulidade de um ato, de um contrato, de um programa, eu preciso considerar, de fato, essas consequências jurídicas e administrativas. Bom, um outro ponto, ótimo também para aparecer em prova, projeto para você, é a chamada análise de regularidade da decisão, que vem detalhada no decreto 9830 de 2019, que vem aqui no artigo 13, olha, a análise da regularidade da decisão não poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. Ora, pessoal, isso é uma clara limitação
de atuação do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário. É o respeito à separação de poderes. É o respeito a cada um no seu quadrado. Olha lá, a análise da regularidade da decisão ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas, ou até mesmo a um órgão dentro da própria administração que realiza o controle de decisões, ao analisar a regularidade da decisão que tenha sido questionada, não pode substituir o gestor, o órgão, a entidade que de fato é responsável na concretização daquelas atribuições. Não pode, quem não tem a competência para tanto, definir qual é a melhor política pública. Não cabe ao Tribunal de Contas, não cabe ao Poder Judiciário adentrar em algo para qual ele não tem a competência, ele não tem a atribuição legal. É isso que o artigo 13 visa. Visa afastar a substituição do gestor na tomada de decisões, na construção de políticas públicas. Veja, olha lá, o parágrafo 1º ainda vai dizer que a atuação de órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores. A eventual estimativa de prejuízo causado ao erário não poderá ser considerada isolada e exclusivamente como motivação para se concluir pela irregularidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos. Perfeito? Veja, caminhando, né, para frente, caminhando dentro dos artigos 20 a 30 da LINDB, a gente chega agora ao artigo 22. Olha lá, que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Isso é também outro ponto importantíssimo. Talvez, né, é muito fácil para um juiz, é muito fácil para um tribunal de contas, dentro do seu gabinete, condenar um gestor público ou impedir um projeto desenvolvido sem analisar quais foram os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor. Gestores, prefeitos de municípios pequenos, até mesmo de grandes municípios, isso não há ente que esteja alheio das dificuldades de gestão de coisa pública. Gerir a coisa pública é extremamente difícil, há várias travas, vários obstáculos, que às vezes os órgãos controladores estão afastados dessa realidade. Por isso é importante trazer o juiz, trazer o Tribunal de Contas para dentro do contexto inserido naquela decisão. É isso que o artigo 22 vai querer. Trazer o controlador para dentro da realidade, para dentro do contexto daquela decisão. E por isso não se deve deixar de analisar, de considerar os obstáculos e as dificuldades reais. Veja, o parágrafo 1º vai dizer que em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Veja, parece uma repetição, né, de dispositivos. Parece que o legislador quis repetir várias vezes a mesma coisa. Mas é isso mesmo, é para reforçar a necessidade de analisar as consequências práticas, de trazer para o contexto, para a realidade. Olha para você ver o parágrafo 2º, que vem nos diz que na aplicação de sanções serão consideradas a natureza,
a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes dos agentes. Veja, pessoal, que especificamente para esse parágrafo 2º, em uma análise detalhada do caráter das sanções, elas não se destinam a um propósito redistributivo, mas possuem essencialmente uma natureza instrumental. O principal objetivo dessas sanções é o de dissuadir comportamentos inadequados por parte dos administrados e induzir a conformidade de suas ações às normativas regulatórias já estabelecidas. Esse é o principal objetivo. É o de dissuadir comportamentos inadequados e induzir a conformidade de suas ações às normativas regulatórias estabelecidas. Esta é a ideia, este é o propósito de natureza instrumental das sanções. Esse enfoque instrumental reflete uma abordagem pragmática. Esse é um primeiro momento que você vai ouvir isso, mas nós vamos falar dele em outro momento. É uma abordagem pragmática na administração pública, onde a sanção não visa primariamente, a punição, mas sim ao estabelecimento de um mecanismo eficaz de controle e orientação comportamental. Extremamente importante. Além disso, o caráter instrumental dessas sanções tem um papel fundamental na manutenção da ordem e na garantia do cumprimento das políticas públicas. Ordem e garantia de cumprimento das políticas públicas. Busca-se, pessoal, no frigir dos ovos, prevenção de infração. Busca-se prevenção, evitar que haja uma infração, um ato infracional, um ato ilegal. Busca-se promover um ambiente regulatório estável, no qual os administrados são incentivados a agir de acordo com os parâmetros legais e éticos estabelecidos. Por isso, as sanções são ferramentas vitais para autoridades reguladoras, mas não uma punição por punição, mas uma punição de caráter instrumental, para que em próximas condutas o respeito às diretrizes, às normas regulatórias ocorra com um caráter educativo e não com um caráter de punir simplesmente por punir. Veja, olha lá, o parágrafo 3º vai nos dizer que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Bom, para que você observe, a norma em questão reconhece que os diversos órgãos de cada ente da federação possuem realidades próprias, que não podem ser ignoradas. A realidade do gestor da União, evidentemente, é distinta da realidade de gestor de um pequeno e remoto município. A gestão envolve especificidades que têm de ser consideradas pelo julgador para a produção de decisões justas, corretas. As condicionantes envolvem considerar os obstáculos e a realidade fática, as políticas públicas acaso existentes e o direito dos administrados envolvidos. Seria pouco razoável admitir
que as normas pudessem ser ignoradas ou lidas em descompasso com o contexto fático em que a gestão pública a ela submetida se insere. Perfeito? Pois muito bem. Com isso, eu encerro este nosso bloco, mas não encerro o nosso estudo ainda sobre a LINDB, perfeito? A gente volta. Grande abraço!